Efésios, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 15. A partir do verso 15. Vamos lá. Eu vou ler ali, os irmãos podem acompanhar através da própria Bíblia que você está aí, tá? E eu vou ler no telão. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vai lá, mais um. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Mais um. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Só até aí, congela aí, no 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse texto ele é muito usado, irmãos, para falar sobre a plenitude do Espírito Santo. E vivemos, irmãos, numa era, numa contemporaneidade marcada pelas distrações, marcado pelos excessos, por uma busca constante de significado. Não é verdade, irmãos? Hoje, tudo que é oferecido é para distrair. A nossa tendência, pela nossa natureza humana e pecadora também, é o excesso. A gente se excede. A gente se excede nas mídias sociais. A gente se excede, né, no nosso tempo de hobby, né, ou de descanso. Muitas vezes a gente se excede. E a gente se excede na comida, na alimentação. E agora, Paulo fala à igreja de Éfeso que eles não deveriam se exceder, que é se embriagar, perder o controle por causa do vinho. Mas se eles tivessem que se exceder em alguma coisa, eles deveriam se exceder no Espírito Santo. Interessante Paulo falar isso, né, irmãos? Porque já que nós somos dados muito ao excesso das coisas, né, quem bebe muitas vezes se embriaga, quem, né, fuma passa dos limites, porque o vício é isso, cada vez mais e mais, né? E agora Paulo fala, a Bíblia fala que nós não deveríamos ser controlados por nada disso, nem pela glutonaria, nem pela bebedice, nem pelos vício algum, né? Pode ser vício da internet, das coisas, das mídias sociais. Obrigado, Geraldinho, Deus abençoe. Mas que a gente deveria sermos simplesmente e unicamente controlados e cheios do Espírito Santo. E aí a gente olha para esse texto de Paulo, e esse texto de Paulo, ele nos dá, então, uma relevância muito profunda, irmãos. E que todo cristão deveria ter ele gravado no coração, constantemente. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Interessante, irmãos, né? Vendo o reverendo Augusto Nicodemos, essa semana, falar um pouco sobre esse texto, ele falou assim, que crente cheio do Espírito Santo, ele não precisa de revelação extra-bíblica nenhuma para entender o que é certo e o que é errado. Crente cheio do Espírito Santo, ele tem comunhão com Deus, e ele tem discernimento, e aquele crente que é cheio do Espírito Santo, ele se coaduna e fica restrito à palavra de Deus, porque se a palavra de Deus ela não se choca, ela não se contradiz, o Espírito Santo que inspirou a Sagrada Escritura não se contradiz com a Escritura. Aí ele falou sobre essa temática de se encher com o Espírito Santo em outras religiões, né? Então, assim, a gente vê de várias e várias distorções em relação a ser cheio do Espírito Santo. E aí, quando a gente entende sobre ser cheio do Espírito Santo,
A gente aprende então, por meio dessas questões todas, que ser cheio do Espírito Santo não é apenas uma experiência mística. Uma experiência mística avassaladora que vai te deixar fora do controle. Ser cheio do Espírito Santo é ser chamado para uma vida transformada, guiada e capacitada por Deus. E esse pequeno estudo que eu quero rapidamente dar, eu quero que os irmãos enxergam isso. Porque quando a gente olha o significado de ser cheio do Espírito Santo, a gente percebe claramente, tanto no Antigo Testamento, que nós estudamos aqui os textos do Antigo Testamento, que ser cheio do Espírito Santo, ter o Espírito Santo, é ter uma autoridade e uma capacitação de Deus para exercer um chamado de Deus. Todo cristão foi vocacionado, foi chamado e capacitado recebeu autoridade para exercer seus dons e talentos na igreja. E como é bom, irmãos, a gente descobrir nossos dons e talentos e servir a igreja dentro da capacitação que o Espírito nos deu. As coisas desenvolvem perfeitamente, é maravilhoso. Eu até estava tendo uma reunião aqui com os diáconos e futuros diáconos, no treinamento que nós estamos começando agora, antes da IBD, falando sobre a ordenação, a investidura sobre os oficiais da igreja. Todo oficial da igreja, ele recebe uma investidura de autoridade por meio da ordenação, por meio da imposição de mãos daqueles que já receberam essa investidura, essa capacitação e essa autoridade por meio da imposição de mãos. Diáconos, presbíteros, docentes e regentes. E eu estava até meditando, essa foi uma palavra do Paul Washer, mas que também foi repetida por vários pastores aqui no Brasil, falando sobre a igreja local e seus líderes. E eles falando principalmente do pastor da igreja. E ele trouxe, o Paul Washer trouxe uma palavra que mexeu muito comigo. E eu não entendia essa palavra. Não entendia. Uma vez eu fui visitar uma família de outra denominação, e ali na conversa, no meio do jantar, eu perguntei para essa família, você já ouviu essa pregação do Hernandes Dias Lopes? Não. Você já ouviu essa pregação do fulano de tal, Não. Ué, mas vocês não escutam a pregação na internet, não? Aí ela falou, não, o nosso pastor nos ensinou, né, que a direção espiritual para nós que somos membros lá da igreja, né, pastoral, é dele. Então, se a gente entende isso, então nós vamos entender. Por um lado, irmão, biblicamente é correto. Mas por outro, se tiver um pastor com más intenções, a manipulação corre solta. Tem que ter um pastor bíblico e que ama Jesus de todo o coração. Né? Por quê, irmãos? Por exemplo, quando Jesus foi falar às 7 igrejas do Apocalipse, ele foi falar com João, Jesus falou para quê? Entrega e direciona essa carta para o anjo da igreja, o anjo da igreja. Jesus estava cobrando de quem? A atitude da mudança da igreja. Quem era o anjo? O pastor da igreja, o bispo da igreja, o guardião da igreja. Jesus demonstrou claramente que foi dada autoridade ao pastor daquela igreja local, Éfeso, Esminas, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, para pastorear aquela igreja. O Espírito Santo dá autoridade, capacitação para o pastor alimentar as suas ovelhas e guardar as suas ovelhas na igreja na qual ele foi colocado. E interessante quando Paul Washer diz o seguinte, você não tem problema de você ouvir pregações na internet. Pode ouvir de vários pastores, pode ouvir, mas você vai notar que a única palavra que vai alimentar é a do pastor que Deus colocou para pastorear a sua vida. As palavras que você vai ouvir lá fora vai trazer entendimento, conhecimento, vai provocar alguma coisa mais que vai satisfazer a sua fome de Deus, alimentar a sua alma, é exatamente daquele que foi instituído por Deus através da imposição de mão, investidura, para ser o seu pastor espiritual.
porque ele é que vai dar conta diante de Deus da responsabilidade dele com você, por meio da palavra. E aí eu entendi, irmãos. Eu entendi claramente. Esses dias eu fiz uma caminhada lá do São Carlos até Nossa Senhora da Badia. Botei um fone de ouvido e falei assim, eu quero ouvir um estudo bíblico aqui, na época do mestrado que eu tenho guardado, e é mais ou menos 1h30. E aí eu fui, foi exatamente o tempo que eu gastei, de lá de São Carlos até lá na Serra do Badia a pé. Peguei a Brasil para me concentrar. E claramente, irmãos, eu lembro dessa história de um pastorzinho, de uma pequena congregação de 100 membros lá nos Estados Unidos. E ele estava lá há 20 anos na igreja, com 100 membros, 20 anos, um pastor. E foi um pastor muito renomado, mundialmente conhecido, pregador em todos os congressos internacionais. E ele foi passar 20 dias de férias numa fazenda própria para receber pastores e família, para descansar. Ali é como um hotel fazenda e é mantido pela igreja dos Estados Unidos. Justamente para pastores que estão cansados, que gostam de passar um tempo sabático. E essa igreja mandou esse pastor para lá. E ele ia lá assistir o cultuar a Deus nessa igrejinha. E ele disse que quando esse pastor abria a Bíblia para pregar a palavra de Deus, era como se um martelinho de Deus, de ouro, batia na cabeça dele, abria ele. Entendia, ele diz que nunca conheceu, ele como conferencista internacional, famoso, nunca conheceu um expositor bíblico como aquele pastor daquela pequena congregação. E ele se sentiu vergonha e falou assim, ele devia estar no meu lugar. Eu me considerava um grande expositor bíblico, mas agora Deus me trouxe aqui para que eu possa, de fato, entender que quem capacita é o Espírito Santo, quem coloca. E assim, isso, irmãos, mexeu muito comigo, porque quando a gente estuda a questão de ser cheios do Espírito Santo, ser capacitado pelo Espírito Santo, interessante que o Wayne Grudem, que é o autor de um livro de teologia, ele diz que o seguinte, ser cheio do Espírito Santo é estar sobre domínio e influência da bebida. É? Não. Do vício? Das mídias sociais? Da comida? Não. Sob domínio e influência do Espírito Santo. Resultando em uma vida que glorifica a Deus. Na sua teologia sistemática, na página 529, quando fala da doutrina do Espírito Santo. Isso, irmãos, é claramente impactante para as nossas vidas, deve ser impactante porque no mundo em que a concorrência é brava, né, tudo concorre para roubar a sua atenção, tudo concorre para te encher. E aí a gente entende muito aquilo que Jesus falou, né? Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. A boca fala do que o coração está cheio. Quando a gente vê uma pessoa falando muito do seu trabalho, das coisas do seu trabalho, eu conheci um irmão que toda reunião que tinha na casa dele, toda reunião que tinha, ele só sabia falar do trabalho dele. É que não sei o que do meu trabalho, não sei o que lá, não sei do que da composição não sei do que, do produto tal e não sei o que. Ele estava tão cheio do trabalho dele, tão cheio, né, que você notava que precisava estar cheio do Espírito Santo. Porque a boca fala que o coração está cheio. Se a gente está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, o nosso prazer vai ser falar do quê? Daquilo que nós gostamos, daquilo que é o nosso interesse, ou daquilo que estamos cheios, que é o Espírito Santo de Deus. Interessante que na Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 14, está desse jeito, o Espírito Santo é o autor e consumador da fé. Ele habita no coração dos eleitos, santificando-os, guiando-os em toda a verdade. Irmãos, eu falando amor, Cássia nem está aqui, eu já estou falando amor.
Está lá. Né? Irmãos, se a gente não tiver cheio do Espírito Santo, nós não vamos ser guiados na verdade. Nós não vamos ser guiados na verdade. Nós vamos ser guiados na mentira e no engano. Todo cristão deve buscar ser cheio do Espírito Santo. Interessante, né? Vamos, então, irmãos, entender isso em duas perspectivas rapidamente para nós terminar. Na perspectiva paulina e na perspectiva lucana, tá bom? Abra sua Bíblia, né? Aqui, continua no mesmo texto, vou continuar a leitura a partir do verso 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. 20. Dando sempre graças por tudo o nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que esses 3 versículos estão falando para mim e para você? Que a plenitude, irmãos, que ser cheio do Espírito Santo, resulta em quê? Adoração, gratidão e submissão. Paulo deixa isso bem claro, que a plenitude, ser cheio do Espírito Santo, resulta em adoração, gratidão e submissão. E é interessante que Deus é tão bom, e Deus é tão misericordioso, que quanto mais a gente adora, quanto mais gratidão temos, mais submissão teremos, e mais cheio do Espírito Santo seremos. Sabe o que eu vejo mais ou menos assim, pastor Arlindo? E os irmãos podem ter suas comparações e podem participar com a comparação de vocês. Eu fiquei impressionado uma vez quando um irmão aqui da igreja, um presbítero na época, comprou um carro híbrido, chamado Prius, da Toyota. E ele era elétrico e a combustível. E ele explicou, e eu falei, mas não tem lugar de enfiar na tomada? Né? Não tem, aí eu fiquei curioso. Aí ele falou assim, não, sabe como é que é? Quando pisa no freio, ele carrega a bateria, não precisa colocar na tomada. Pelo simples fato de usar o carro, de pisar no freio, de usar o carro e você vai precisar, ele vai carregar a bateria. E quando ele estiver atingindo certa velocidade, ele vai usar a energia elétrica. Acima de tal velocidade, ele vai usar. Né? E eles ficaram impressionados o quanto que aquele carro era econômico e fazia dentro da cidade, né? O quanto trouxe de economia, o quanto trouxe de qualidade de vida para eles aquele carro. E eu olhando isso aqui, eu falei, gente do céu, olha que interessante, Paulo está falando praticamente a mesma coisa. Quando a gente está exercendo a adoração, exercendo a gratidão, a submissão, é como se a gente fosse um carro híbrido, pisasse no freio e vem aquela energia que carrega aquela bateria e nos dá mais vida, mais energia. Quanto mais se usa, mais se recarrega. Que maravilhoso isso! Está vendo, irmãos, que tudo que existe no mundo é uma teorreferência do que existe na Bíblia? Toda invenção humana, toda arte, toda forma de arte que não agride a Deus, né, ela aponta para Deus. Até mesmo essa invenção, mostrando claramente como é a nossa vida com Deus. Como então se encher do Espírito Santo, irmãos? Na teologia paulina, exercendo a adoração, exercendo a gratidão e exercendo a submissão. Quando a gente abre a Bíblia lá em Gálatas 22, 23, Gálatas 22, 23, Gálatas 5, 22, 23, Gálatas 5, 22, 23, estou terminando, irmão, só vou terminar a Paulina, passo para a Lucana e a gente termina. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 23, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que Paulo está falando aos Gálatas? Que os frutos do Espírito são evidências de uma vida cheia dele. Se você tem uma vida cheia do Espírito Santo, você vai ter, vai lá, volta no 22, amor, você vai ter alegria, você vai ter paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Volta de novo 22. Se te falta amor, o
que você precisa? De Deus em você, que é a fonte de todo amor por meio do Espírito Santo. Se te falta alegria, o que você precisa? Ir no psiquiatra e comprar um remédio para você ter alegria. Você precisa do Espírito Santo, encher do Espírito. Se falta paz, né? O que você precisa se te falta paz? Né? Matricular num curso de yoga, né? E buscar uma terapia transcendental, quem sabe até uma viagem astral para você ter paz. Não, o que você precisa? Do Espírito Santo. Se você precisa ser uma pessoa longânima, o que é uma pessoa longânima? Né? Que ela consegue, né, prolongar, né, se esticar muito na questão, né, de não se irar, né, ela é longânima, ela é uma pessoa, né, que, vamos lá, quem quer dar um exemplo melhor aí que fugiu da minha cabeça agora? Um ânimo longo. Obrigado, pastor Lindo, glória a Deus. Né? Se você é uma pessoa que é desanimada, né, que o seu desânimo é curto, qualquer coisa você desanima, né? Como aquela raposinha daquele desenho antigo, da época que eu era criança, Leap Larry, você lembra do Leap Larry? Né? O leão era animado, o leão era, né, todo animadão, e ele sempre atrás dele tinha uma raposinha que ficava assim, ó vida, ó morte, ó azar. Né? Eu acho que a gente é o leão, né? A gente é o Leap, e sempre tem um Larry, né, perto da gente, falando, ó vida, ó morte, ó azar, né? Então a gente precisa o quê? Né, enterrar essa raposinha, né? E o Leap, que era o leão, ele sempre entrava em problemas muito graves, porque a raposinha estava lá, sempre jogando desânimo, né? Procura lá no YouTube, né, Leap Larry, você vai ver o desenho antigo, da época que eu era criança. Né? Não é muito não, mas é recentemente, né? Mas você vai ver lá. Isso é ser longânimo. E como é que você consegue ser longânimo? Ter esse ânimo longo. Como que você consegue? Né? Indo para uma terapia, né? Indo para um psicólogo, fazendo uma sessão de terapia, né? Ou hipnose, né? Para você, né, ser uma pessoa mais de ânimo dobro, não, se enchendo do Espírito Santo. Então, benignidade. O que é benignidade? Olha que interessante de botar benignidade do lado do quê? De bondade. Benignidade. Por que benignidade é diferente de bondade? Alguém pode me dizer? Vamos ser participativo aqui. Vamos deixar o pastor Lindo falar, depois eu passo para os outros. Vamos lá, pastor Lindo. Benignidade e bondade. Ser benigno e ser bom. O que é? Qual que é a... Não, é só para pensar, se vocês trazerem aqui, o que vocês pensam? Qual que é a diferença? Eu sou benigno, mas eu posso ser benigno, mas não posso ser bom. Eu posso ser bom, mas não posso ser benigno. Por que será? Hã? Aí, nossa professora da escola dominical de muitos anos na igreja aqui, irmã, é misericórdia. É você compadecer. Porque você pode fazer bondade apenas por fazer sem ser por misericórdia e compaixão. Tem gente que faz bondade apenas para ter glória própria? Tem, não tem? Já viu aquelas pessoas que estão lá ajudando um mendigo, fazendo, né? Aí pega a sacolinha lá de entregar para o mendigo, peraí. Aí posta na mídia social, fazendo a caridade do dia. Ele está sendo bom? Está bom, mas está sendo benigno? Não. Benignidade e bondade caminham juntos. E para a gente ter benignidade e ter bondade juntos, precisa de quê? Não precisa de coach? Ah, não. Não sabe. Misericórdia, irmã. Então errei. Eu pensei que era coach. Exatamente. Precisa do Espírito. Do Espírito de Deus. Exatamente. Mas precisamos. E fidelidade? Quando a gente olha para o mundo aí fora, para as pessoas, para os seus colegas de trabalho, a gente vê, as pessoas são fiéis? As pessoas são comprometidas?
São comprometidas? Mas não é fiel. Interessante essa questão de fidelidade e comprometimento, né? Porque muitas vezes a pessoa ela é comprometida com o próprio bolso, com a própria vontade. Mas ela é totalmente infiel com as pessoas à sua volta. Totalmente infiel. Não adianta compromisso sem fidelidade. Vamos pensar aqui na vida do casal, né? Imagina você namorar, casar com uma pessoa que ela é só comprometida, mas não é fiel. Misericórdia, irmão. Você vai querer manter um casamento assim? Vai querer manter um namoro assim? A pessoa tem que ser comprometida e fiel. E essa fidelidade é a mistura do comprometimento com a fidelidade. E como você pode ser fiel e comprometido? Sendo cheio do Espírito Santo. Vai lá. Mais um. Mansidão e domínio próprio. Tem como ser manso sem ter domínio próprio? Tem como ter domínio próprio sem ser mansidão? Por que fala de mansidão e domínio próprio? Porque você só tem domínio próprio se você é manso. Porque senão o resto é heresia. Heresia não, é falsidade, né? É aquilo que Jesus falou para os fariseus, que eles eram hipócritas. Ela pode ser água parada por cima. Você já viu isso, né? Aquele rio, né? Que você está ali, água parada, aquela água parada por cima. Mas se a pessoa mergulhar, ela é levada por uma correnteza fortíssima. Lembra daquele ator que estava nadando no Rio São Francisco com Camila Pitanga? E ele foi dar um mergulho, ela até falou, mas a água estava parada. Eu não entendi. A água estava parada por cima, mas quando ele mergulhou, a corrente era tão forte que levou ele para baixo de uma rocha. A mansidão sem domínio próprio é isso, irmãos. A pessoa, ela tem o jeito de água parada, a fisionomia de água parada, de calmo, tranquilo, mas ela é uma corrente turbulosa, fortíssima por trás. E quem tem o Espírito Santo, ele tem mansidão e vai ter domínio próprio. Essas questões, irmãos, a gente vê muito no mundo, e essa é a questão da teologia paulina, do escrito paulino, quando fala sobre ser cheio do Espírito Santo. Porque para Paulo, ser cheio do Espírito Santo se evidencia na onde? Na prática da fé. Nos frutos do Espírito. A evidência de você ser cheio do Espírito Santo não é rodar, não é orar em línguas, não é ter revelação. A evidência de você ser cheio do Espírito Santo não é você imitar um animal, né? A evidência de que você tem o Espírito Santo, na teologia paulina, para Paulo é o quê? São os frutos do Espírito. É aquilo que Deus te capacita. É aquilo que é plenitude na prática, através da santidade, resistindo ao pecado e cultivando as virtudes cristãs. E na perspectiva de Lucas? Lucas fala sobre isso? Duas perspectivas no Novo Testamento. Quem escreveu, né, além do Evangelho, vocês sabem que o Evangelho de Lucas era um só livro, né? Atos de Cristo e Atos do Espírito. Depois transformou o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, né? Mas era um só livro, direcionado aos gregos, ao Teófilo. Depois separando de fato o Evangelho do Atos dos Apóstolos, tá bom? Na teologia de Lucas, então, vemos para terminar, né? Já bateu o sinalzinho. Para terminar, na perspectiva lucana, o que é ser cheio do Espírito Santo? Vamos lá, terminar. Atos 1:8. Atos 1:8. Vamos ver agora a rapidez, hein? Isso. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Na perspectiva lucana, ser cheio do Espírito Santo é ter capacitação para testemunhar a Jesus Cristo. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhes concedia que falasse.
Está vendo, pastor? Está vendo? Evidência de estar cheio do Espírito Santo é falar em línguas. Glória a Deus, está vendo? É exatamente isso. Você já estudou esse texto? Você já viu o contexto social, o contexto bíblico? Que eles falavam e as pessoas ouviam nas suas próprias línguas maternas? Mostrando claramente uma glossolalia, a evidência daquilo que Jesus falou em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Falando que Deus estava capacitando os seus discípulos, a igreja dele, para alcançar povos, tribos, línguas e nações. E muito teólogo, principalmente Gruden e outros, Berkhoff e outros de grosso calibre, fala o quê? Faz uma analogia do que aconteceu em Babel, a confusão das línguas, por causa da desobediência a Deus e do pecado, e agora Deus, unificando novamente as línguas em Pentecostes, para que a obediência a Deus seja propagada em todos os povos, tribos, línguas e nações. Que maravilha isso, hein, irmão? Até arrepiei aqui agora, hein? Que ó. Que arrepio, hein? Está vendo, irmãos? A gente erra por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E a gente vê claramente, então, que os dons de línguas aí não era para você falar línguas sem sentidos, mas era uma evidência do poder de Deus, capacitando você e eu para pregar o Evangelho a todos os povos, tribos, línguas e nações. Deus mostrando agora que todos os seus filhos, de todas as línguas, povos, ia ser alcançada pelo Evangelho. Maravilha, irmãos. Glória a Deus, né? E aí a gente vai, então, para terminar, Atos 4:31. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de... Se na teologia paulina era evidência na prática cristã, na teologia lucana era o quê? Capacitação para obediência por fé, na propagação do Evangelho. Todo cristão, irmãos, é capacitado pelo Espírito Santo para pregar e anunciar o Evangelho. Não tem desculpa. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou preparado. Todo cristão é capacitado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. Se você não consegue, o que está faltando? Encher do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo. A Fátima acabou de testemunhar aqui agorinha, que ela abre a boca lá e quem fala é Deus através dela. Ela não tem instrução igual de um pastor e tal, mas eu falo e deixo Deus me usar. É exatamente isso. E quantas vidas não foram alcançadas pela Fátima lá? Então, irmãos, está vendo, irmãos? Você é capacitado pelo Espírito Santo. Você é capacitado pelo Espírito Santo. Então, irmãos, para terminar aqui, para a gente orar, quando a gente falou do mundo que busca preencher o vazio, as pessoas do mundo que buscam preencher os vazios com as coisas passageiras da vida, né, através daquilo que tem dado em excesso. Uns estão se embriagando com vinho, se embriagando com as mídias sociais, né, com tantas coisas aí oferecidas. Agora nós precisamos sermos transformados como igreja para transformar o mundo através de sermos cheios do Espírito Santo. Nós só vamos fazer a diferença lá fora da igreja se nós buscarmos nos encher do Espírito Santo. Não para rodopiar, para falar em línguas ou para fazer qualquer outra coisa, mas sim para viver a vida cristã na prática e pregar a palavra de Deus. Na prática e na teoria, porque somos cartas escritas por Deus e lidas pelos homens. Só assim a igreja fará a diferença nesse mundo. Só assim seremos igreja que ama o Senhor Jesus na face da terra. Amém? Então agora eu dou por encerrado a última lição, né, sobre o tema Espírito Santo. Alguém tem alguma dúvida, participação de alguma coisa?
complemento? Tranquilo? Então tá bom. Vamos ficar de pé, vamos orar para a gente encerrar. Senhor Deus, Pai querido, te louvo, te bendigo e exalto o teu santo nome, por causa que o Senhor ministra a nós, por meio do teu Espírito Santo, para que venhamos compreender da sua palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Espírito Santo não é apenas uma promessa. Obrigado por compreender que o Espírito Santo é uma realidade na vida de todo crente verdadeiro. Todo crente verdadeiro. Porque todo cristão verdadeiro e autêntico, ele foi batizado com o Espírito, no Espírito, para compreender a verdade salvística. E agora esse crente, ele é aperfeiçoado no Espírito, através da santificação. Recebe autoridade e capacitação para viver a fé e propagar a fé. Ó Senhor Deus, nos ajude a ser essa carta escrita pelo Senhor Deus, essa carta escrita pelo Senhor Deus e lida pelos homens. Nos ajude, ó Deus, a viver a igreja no seu sentido mais sublime e verdadeiro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo.